Amém. Lucas capítulo 5 diz: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Amém. Inicialmente, você pode sentar em nome de Jesus. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Eu acho que já devemos ter lido esse texto umas 500 vezes, mas ainda falta mais umas 5.000. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você já reparou que lá no Pentateuco, quando Deus dá os mandamentos, depois ele repete? Quem já reparou? Interessante, não é? Paulo diz assim: não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas. É segurança para vós. A mente humana, no método de repetição, ela capta bastante, ela aprende bastante. E Deus usa sempre esse método. Mandava repetir os mandamentos constantemente na roda da mesa, né? Quando sentavam para almoçar, ali eles ficavam, os maiores, os patriarcas, ficavam repetindo para os mais jovens os mandamentos do Senhor, repetindo genealogias, coisas dessa natureza. E isso era todo dia. Todo dia. Por isso que quando Israel era levado cativo, eles conseguiam, mesmo dentro do cativeiro, não esquecer os conceitos de Jeová. Porque aquilo estava, como diz a Bíblia, né, encucado dentro da sua memória. Não tinha como esquecer. Poderia negar, mas não esquecer. Nós podemos negar o que quisermos, mas esquecer é outra história. Então aqui, a multidão está apertando Jesus junto ao lago. Aí ele viu 2 barcos na praia, os pescadores que já haviam desistido da pesca, já haviam entregado os pontos, já não queriam mais saber de nada, já tinham lavado lá, estão lavando suas redes. Mas a multidão aperta. Jesus olhou assim e viu ali, opa, ali tem discípulo para eu chamar. Aí entrou num dos barcos, que era o de Simão, Simão Pedro, pediu para afastar o barco um pouquinho da terra, e ali Jesus ensinava do barco a multidão. Quer dizer, devia ser uma multidão imensa, né? Aí Jesus usou uma estratégia, provavelmente ele viu a direção do vento, entrou no barco, afastou, para o povo não ficar oprimindo demais ele, até para que o som da sua voz pudesse se expandir, para não se perder na multidão muito próxima. Jesus usou essa estratégia e ali começa a ensinar. Depois que ele termina, quando acabou de falar, disse para Simão: lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Quer dizer, Pedro achou, ficou olhando para ele ali, um Galileu, mais um pregador dos tantos que eu já vi em Israel. Você sabe que por aí tem irmãos em Cristo, vamos assim dizer, que Jesus para ele não passa de um simples pregador.
Jesus não passa de um profeta comparado com qualquer outro. Não entendem que a missão de Cristo foi diferente, foi maior, foi especial. Tem gente que não entende a obra redentora de Cristo de jeito nenhum. E pelo texto aqui eu entendo que Pedro, apenas, numa visão imediata, inicial, considerou Jesus apenas mais um. Ah, tu quer o meu barco? Tudo bem, toma o meu barco aí, está aí. Mas quando Jesus diz assim, olha, agora eu já preguei para a multidão, agora Pedro, meu negócio é contigo. Vamos para o mar alto, vamos para o alto mar. Pedro, olhando para Jesus apenas como um homem, ele vai questionar, ele vai retrucar. Irmão, Jesus com o seu sangue te comprou. Você não é mais um qualquer. Nem a compra dele é para que você leve uma vidinha qualquer. Irmão, mais uma vez eu vou bater nessa tecla e dessa vez vou bater de forma diferente. Você estava vivendo a sua vida na escravidão. Amém? Todos nós fomos escravos. Quando você tem um encontro com Cristo, se você estava em escravidão, se você estava morto nos seus delitos e pecados, quando você tem um encontro com Cristo, alguma coisa, aliás, alguma coisa não, tudo tem que passar a ser diferente. Uma libertação não acontece da noite para o dia. O próprio Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Até atingirmos a estatura do varão perfeito. Há um processo, há um crescimento. Mas o fato é que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, as coisas têm que tomar para você um novo rumo. Um novo rumo físico. Amém? Você concorda? Um novo rumo físico? Afinal de contas, servimos Jeová Rafá. Você tem que tomar um novo rumo psíquico, pois conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer significa fatores que entram no entendimento, na compreensão. Então a sua vida ela tem que sofrer uma mudança geral a partir do momento que você tem um encontro com Cristo. Jesus, inclusive, falou que veio ao mundo, né? O diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. É a meta. Uma meta que a grande maioria dos cristãos não alcançam. Porque todo mundo vem para Jesus, mas um pezinho sempre fica lá no mundo. Jesus disse, se tu creres, não é uma meia fé, é uma fé completa. A libertação de Cristo, ela é completa. Só que se nós não nos lançarmos realmente nos seus braços, as coisas não acontecem. Há uma guerra? Há uma dificuldade? Sim. Para que isso aconteça, nós temos que estar incluídos numa palavra que Jesus falou assim, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Essa palavra aí reprova, meu irmão, 99% dos cristãos. Quem não está preocupado com o dia de amanhã? Todo mundo está preocupado com o dia de amanhã. Todo mundo. Então você tem que ter uma libertação e uma mudança no seu psicológico. Você tem que esquecer que haverá amanhã. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Você tem que esquecer que existe dia de amanhã. Hoje você tem que se preocupar em se enquadrar nos propósitos de Deus. E o amanhã será glorioso. Porque você achou a vontade de Deus. Então, esse fator de não se preocupar com o dia de amanhã
ele reprova 99% dos cristãos. Todo mundo está preocupado. Eu entendo isso, meu irmão. Eu também já estive. Amém? Todo mundo está preocupado e eu também já estive. Com o dia de amanhã, como? A conta vai vencer, a conta do telefone, é o aluguel da casa, é a água, é a luz, o paizinho para ter imposto, né? É o carro, é um monte de coisas necessárias até. Todo mundo está preocupado com o dia de amanhã. Enquanto você estiver preocupado com o dia de amanhã, a sua fé ainda não é perfeita. Você entende isso? Porque o que disse Abraão a respeito do futuro? Jeová Jirê, Deus proverá. Senhor, cadê o cordeiro para o holocausto? Deus proverá. Abraão foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque creu na provisão futura. Já tem uma unção trabalhando nas mentes. Você está sentindo? Está sentindo mesmo? Deus quer nos conduzir à fé perfeita. A ação de Deus, o encontro com Deus, ele começa, a partir do momento do encontro, ele começa a nos empurrar. Irmão, deixa o Espírito Santo te empurrar. Não faz corpo duro. Deixa ele te conduzir. Está servindo, está cultuando, está no princípio da palavra. Uma senhora dos Estados Unidos ligou e dizia assim: pastor, as minhas lutas são tantas que eu vou e peço perdão, eu não entendo nada do que está acontecendo comigo, é tanta luta, é tanta angústia, é tanta aflição. Tudo acontecendo ao contrário. E eu peço até perdão a Deus pelo que eu nem sei, de tantas angústias e tantas aflições. E eu pude detectar o problema. O problema é o amanhã. O que eu vou fazer se eu perder esse meu empreguinho aqui nos Estados Unidos? O que eu vou fazer da minha vida? Volto para o Brasil? Não volto? E se eu ir para o Brasil, eu vou arranjar emprego? Meu irmão, não importa se você vai arranjar emprego ou não. Você não precisa de emprego. Sou louco, mas até os loucos acharão um caminho. Amém? Você não precisa de emprego. Você precisa de direção. Se a direção for que seja aberta uma porta de emprego, amém. Mas você não precisa de emprego. Você precisa de direção. Aleluia, Deus. Ah, pastor, mas eu preciso de dinheiro. Mentira, não precisa não. Você precisa de direção. Você concorda comigo? O que te sustenta é o teu salário? É o teu dinheiro? Não é. Então, meu irmão, de uma vez por toda, rasgue o seu coração, humilha-te e diga para Deus: Senhor, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. Aleluia, Senhor. Reconhece as tuas misérias, a tua falta de fé. Você sabe que tem gente que paga faculdade para o filho, não para que o filho tenha cultura, mas com medo de o filho amanhã não conseguir um emprego. Quem serve no reino de Deus tem trabalho de sobra, meu irmão. Quem serve no reino de Deus, meu irmão, acredite, muitas vezes tu tem que dormir cedo, acordar, vai dormir mais cedo para descansar, acorda na madrugada, trabalha até 2 da manhã e o trabalho não para. E Jesus só vai dizendo: estou contando contigo, estou contando contigo, estou contando contigo. Aleluia, Deus. Com quem Deus conta tem sempre a mesa farta, porque Jesus não trabalha com ninguém de barriga vazia. Aleluia. Olha a frase: desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Jesus,
sacerdotes. O que é que isso tem a ver com o texto? Eu acho que não tem nada a ver com esse texto. Mas vamos seguir. Então ele entra no barco. Simão, agora, ó, o negócio é o seguinte, obrigado pela tua carona aí, mas eu ainda não vou te largar, não. Deus é bom, não é? Pedro não está nem aí. Pedro está lá, tem os historiadores que colocam Pedro assim, olhando, ó. Está todo mundo lá, vendo Jesus, e Pedro está todo mal-humorado lá, mas por uma educação acabou cedendo o barco, e Pedro só está olhando para Jesus pregar. Quando a pregação acaba, como é que Pedro, poxa, ainda bem, acabou, vou poder ir para casa. Aí Jesus disse, espera aí, Pedro, vamos um pouquinho mais adiante. Você quer ir um pouquinho mais adiante com Jesus, irmão? Irmão, vai um pouquinho mais adiante. Ele sempre te chama para o mais profundo. O mais profundo pede renúncia. Pedro está cansado, ele vai dizer que ele pescou a noite inteira, mas não adianta, quem pesca à noite não tem mais jeito, não pega nada. Espera aí, pastor, como quem pesca à noite não pega nada? Se o melhor horário para pescar é à noite, só que essa noite aqui não é a nossa noite. Amém? E Jesus falou, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Essa noite aqui é outra história, essa pesca aqui é outra história, mas vamos caminhar. Então, Pedro está cansado, e ele teve que renunciar ao seu cansaço para ter a pesca maravilhosa. Irmão, você quer uma pesca maravilhosa? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, renuncia. Tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, não tem pesca. Pedro cansado, já estava lavando as redes. Aí, e respondeu Simão Pedro, Senhor, mestre, já trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Vamos lançar a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Você quer uma benção grande na sua vida, irmão? A benção aqui foi grande, não foi? Foi impactante na vida de Pedro, não foi? Olha só que interessante. Sabe que eles tiveram que fazer sinal, tinha outro barco no lago, falando, ó, vem cá rápido. Os camaradas vieram remando, o que foi? Vamos dividir esse peixe aqui, se botar esses peixes todos no nosso barco, nós vamos afundar. Você quer uma benção grande? Não é para ficar só no teu barco, senão tu afunda. Tem que saber compartilhar daquilo que Deus te dá. Você entende esse mistério, meu irmão? Aleluia a Deus. Entende? Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Os cobiçosos, os gananciosos, os amantes de si mesmo não herdarão o reino de Deus. Você tem que saber compartilhar das grandezas de Deus na direção de Deus. Aleluia. Se não souber compartilhar, meu irmão, vai naufragar. Você quer uma grande bênção na sua vida? Nunca é para se exibir. Jesus não nos dá nada para nos exibir. Todas as coisas que Jesus nos dá, não é para nos exibirmos. De tudo que Ele nos dá, pode acreditar, tem alguém com quem Ele quer que compartilhemos. Não é com qualquer um, porque as bênçãos do Senhor, as pérolas de Deus, não são para ser lançadas aos porcos. Mas eu tenho que estar ligado. Qual o propósito de Deus com aquilo que Ele traz à minha vida? Então, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam, no plural, a pique. Quer dizer, que pesca mais doida. Encher 2 barcos e os barcos ainda ficarem quase que afundando. Ou seja, quando Deus opera, opera mesmo. Amém, irmão?
E nós temos que pagar o preço de ir ao centro da vontade de Deus, como Pedro renunciando o seu cansaço, voltando para o alto mar, ou seja, paga o preço e chega no centro da vontade de Deus e lança a sua fé. A sua rede representa aqui a sua fé. Vale a pena se sacrificar por Deus, mas não se sacrifique sem uma palavra de diretriz dele. Ele disse para Pedro: vai para tal lugar, vamos para o alto mar, vamos embora. Agora, irmão, se Jesus não te chamou para ir, não vá. Amém? Se Jesus não te chamou para ir, não vá. O evangelho neste lugar, apesar dos ensinos profundos que nós temos, o nosso seminário é inigualável e supera qualquer seminário na face do planeta Terra. Eu dou aula e deixo de boca aberta qualquer pregador do evangelho na história do evangelho. Eu mostro para eles segredos na Escritura que eles ficam com os olhos rebolando na face. O nosso seminário é o mais profundo e glorioso que tem. E é por isso que é de graça, porque ninguém teria condições de pagar as revelações que temos usufruído nesse lugar. Então, apesar deste profundo, eu considero pela simplicidade como a palavra é ministrada, eu considero que nós temos o feijão com arroz da Escritura mais glorioso. Pela simplicidade como as coisas chegam até nós, apesar da profundidade, ela vem com uma simplicidade que quando falamos todo mundo compreende. Todo mundo entende dos mistérios mais tremendos que Deus tem nos dado. Isso tem sido fantástico. Então, encheram ambos os barcos quase em um pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A operação foi tão impactante. Irmão, por que Pedro não fez essa declaração quando Jesus pediu o seu barco e ali ele ficou durante algum tempo pregando para a multidão? Ora, Jesus pregou para a multidão. Pedro, ouvindo aquelas palavras, ele não esquentou com elas. Ele não se prostrou dizendo: Senhor, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. Mas quando ele viu aquele milagre daquela pescaria, ele falou: não é possível que num lançar de redes consiga se encontrar tantos peixes assim reunidos. Eu sou pescador, eu sei que essa pesca não é normal. Nunca foi possível, com um simples lançar de rede, uma única vez, se pegar tanto peixe assim. Em toda a história da minha vida, nunca eu consegui isso, nem lançando a rede 10 nem 20 vezes. Esse homem aí não é normal. Irmão, Deus te alcança lá no seu ofício, naquilo que mais você sabe fazer, ou de melhor que você sabe fazer. Ele te mostra que com ele é mais glorioso. Ele está mostrando: está vendo, Pedro, a tua capacidade de pescador? Eu não sou pescador, Pedro. Eu nunca lancei a rede, mas eu lancei uma palavra. E olha o que a minha palavra fez na tua rede. Ou seja, irmão, tem uma ferramenta nas tuas mãos, que debaixo da palavra de Deus, ela fará um milagre. Tem uma ferramenta nas suas mãos, que debaixo da palavra de Deus, ela fará um milagre. Moisés, o que tu tens nas mãos? Não tenho nada, eu tenho um cajado, eu passei ali, eu peguei um cajado para cuidar das ovelhas. É isso que tu tens nas mãos? Com este cajado, tu farás os meus sinais no Egito. Foram os maiores sinais de todos os tempos.
Moisés estendia o cajado, as águas viraram sangue. Moisés estendia o cajado, vinham as pragas sobre o Egito. Moisés estendia o cajado, virou cobra, engoliu as serpentes lá do reino de Faraó. Moisés apenas estendia o cajado e as coisas aconteciam. Quando os filhos de Israel estão lutando lá no tempo de Êxodo, no tempo de Levítico, quando estão em guerra, Moisés levantava o cajado e os filhos de Israel prevaleciam contra os inimigos. O que Moisés tinha nas mãos? Apenas um cajado, mas estava debaixo da graça, da unção e da palavra de Deus. Você pensa que você não tem nada que Deus possa usar? Se ele usou aquele cajado, aquele pau seco que estava nas mãos de Moisés, se ele usou a rede de Pedro, que hoje está nos dando lição, imagina se ele não pode usar qualquer coisa que esteja na tua vida. O que você precisa é apresentar-se em consagração perante o Senhor, que até as tuas vestes vão curar enfermos, expulsar demônio. O que você tiver, Ele tem condições de usar. E Ele vai te mostrar como mostrou para Pedro. Olha, Pedro, a tua rede na tua mão é só rede. Mas sob a minha palavra, ela deixa de ser rede, ela passa a ser uma fonte de milagre sobrenatural. Então Jesus usou aquilo que Pedro conhecia muito bem para demonstrar a grandeza da sua operação. Aí vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Ficaram assombrados. E qual foi o reconhecimento de Simão Pedro? Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou seja, Senhor, agora entendendo a tua grandeza, eu estou reconhecendo também a minha miséria. Entendendo a tua graça, eu estou reconhecendo a minha desgraça. Entendendo a tua soberania, ordenando os peixes, eu estou entendendo que eu sou pó e cinza, que eu não sou nada. Você conhece o teu Deus, irmão? Eu vou te dizer uma frase tremenda. Quem conhece a Deus, conhece também a si mesmo. Quando Pedro reconheceu a grandeza de Cristo, também reconheceu a sua inutilidade, a sua pequenez, a sua insignificância, e nem se achou digno em estar na presença dele. Ou seja, irmão, temos que nos reconhecer a nós mesmos. A Bíblia diz: discirna-te, pois, a ti mesmo, né? Discirna o homem a si mesmo, são expressões bíblicas constantes. Então veja aqui, ele ficou assombrado. No 10 diz: e de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Irmão, essa frase entrou na minha vida muito cedo, quando eu comecei a ler a Escritura. Eu me apaixonei pela Bíblia, algumas coisas entraram na minha vida, e uma das coisas foi esta frase: tu serás pescador de homens. Jesus está dizendo que Pedro será pescador de homens. Ora, então veja bem, começou a história. Quando Jesus chega para Pedro, já foi logo dizendo para ele: Pedro, o negócio é o seguinte, tu vai ser pescador de homens, vamos lá no alto mar. Não. Pedro, vamos lá no alto mar. Jesus trabalhou. Enquanto a soberbia de Pedro não caiu por terra, enquanto Pedro não teve um reconhecimento das misérias que ele possuía, do seu grau de pecador, enquanto Pedro não reconheceu que era pó e cinza, enquanto ele não teve a declaração sincera: Senhor, ausenta-te de mim que sou pecador, não sou digno de estar na tua presença, enquanto ele não reconheceu a sua insignificância e inutilidade, ele, uma palavra dessa: serás pescador de homens. Ou seja, irmão, reconheça
Reconheça o que ou quem você é. A pesca que Pedro fez seria motivo de engrandecê-lo. De imediato ele poderia dizer: aí, vem cá, fiz uma pesca tremenda, vamos repartir aqui. Não, ele repartiu, mas já com o reconhecimento de que ele não tinha nenhuma dignidade naquela história. Você quer receber uma frase nesta noite? Tu serás pescador de homens. Tu serás libertador das nações. Tu serás aquele que vai desfazer as obras do diabo. Tu serás aquele que vai engrandecer o meu nome sobre todo o nome da terra. Tu serás aquele que vai me dignificar, me glorificar. Tu serás aquele no qual o meu espírito vai habitar, vai guiar os teus passos. Tu serás aquele que vai restaurar os cativos, libertar os oprimidos. Mas primeiro tem que haver um reconhecimento. Pega a máscara da soberba, da arrogância, joga no chão e vista uma máscara de humildade. Máscara? É máscara. Uma máscara mesmo. Mas a máscara não é sinônimo de falsidade? Sim. O que acontece? A realidade, meu irmão, é que muitos de nós vestimos muitas máscaras. Mas Jesus conhece o profundo do nosso ser, do nosso coração. Você tem que se revestir de uma situação, embora uma máscara, mas que pelo menos possa apresentar-se diante de Deus suplicando as suas misericórdias. Sabe por que máscara? Porque essa atitude de Pedro aqui não foi a atitude constante daqui para frente. A atitude de Pedro aqui foi como uma máscara. Porque ele não foi isso aqui que ele está dizendo. Ele não, essa aparente humildade aqui não foi a realidade. Mas naquele momento, pela expressão, pelo impacto, pelo pavor, pelo assombro que ele ficou, ele naquele momento, ele expôs algo que Jesus queria ouvir dele. E disse: eu vou te preparar para ser um pescador de homens. E Jesus foi trabalhando, e a história vai mostrar episódios muito marcantes da vida de Pedro. Não preparei os textos para entrarmos neste detalhe. Mas você vê que Pedro não entende bem as coisas. Você vê que, eu vou a Jerusalém. Não, tu não vai a Jerusalém. Olha, preparem aí, vocês têm que se preparar. O Senhor tem aqui 2 espadas. Quando Jesus está no Getsemane, a quem buscais? Aí prenderam Jesus. Pedro vai lá e corta a orelha do homem. Ou seja, Pedro estava aqui numa situação que não demonstra aquilo que ele realmente deveria ser. Mas, meu irmão, faz o seguinte: pelo impacto de um momento da pesca, Pedro alcançou uma promessa, e Jesus trabalhou na vida dele para que ele se tornasse pescador de homens. Trabalhou profundamente. Pelo impacto da palavra de hoje, veste uma máscara para que tu alcance misericórdia de Deus. E que ele possa começar a desenvolver um trabalho na sua vida poderosamente, gloriosamente, que um dia ele diga: cumpri o que queria. Aproveita o momento. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com Pedro? A história vai demonstrar que até ele se tornar o que deveria se tornar, Jesus teve muito trabalho com Pedro. Chegou ao ponto de dizer para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de diabo. Mas o momento do impacto da palavra foi glorioso. Então, meu irmão, se neste momento aqui, Pedro, com o impacto daquele sobrenatural, pôde receber uma promessa, aonde a Escritura vai demonstrar que Jesus vai tendo misericórdia com ele até o fim, hoje nós também podemos receber uma palavra. Se somos impactados por esse chamado da Escritura, e vamos assim manifestar diante de Deus pelo menos uma
oração em que ele julgue este momento, estenda a sua misericórdia até cumprir alguma coisa com as nossas vidas. Para concluirmos, diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui tem uma lição, para mim tem uma lição, que muitas pessoas recebem a bênção do Senhor e esta bênção os sepulta. Muitas pessoas recebem a bênção do Senhor e acabam se sepultando com aquela bênção, não é? Ah, irmão, Jesus me deu recurso financeiro, Jesus me deu carro, então agora todo final de semana eu pego minha família, vou passear. A bênção de Deus o está matando. Ah, irmão, Jesus me deu recurso, hoje eu tenho casa nas regiões dos lagos, eu tenho casas de veraneio, e às vezes estou com a família, sabe como é, né, irmão? E às vezes, poxa, até nem sobra tempo para ir para a igreja. Eu não estou falando de uma história fictícia, não. Eu tenho 20 anos de evangelho e eu vi pessoas dar esse tipo de declaração. Uma declaração, eu vou usar essa expressão, enojante, em que às vezes alguns irmãos, e eu também, fazia algum tititi dentro da igreja. Engraçado, né? O irmão fulano, Deus abençoou ele, ele não pode mais vir para a igreja. Nós criticávamos, porque é coisa digna de crítica mesmo. A bênção de Deus, a pessoa utilizando como um caixão, como um sepulcro. Aqui, Pedro, com aquela pesca maravilhosa, com aquilo tudo, eles vão, arrastam o barco para a terra e larga tudo e vai seguir Jesus. Jesus abençoou a sua vida, irmão, mas não é para te impedir de segui-lo. Jesus te deu coisas e mais coisas, não é para você deixar de amar as suas pegadas e os seus átrios. A Bíblia diz que vale mais um dia nos seus átrios, que em outras partes, 1000. Então eles, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A glória não aconteceu na vida de Pedro aqui, aconteceu durante a caminhada. Jesus foi ensinando, e as decisões que Pedro foi tomando, foi moldando o seu caráter, de maneira que o propósito de Jesus Cristo pudesse se cumprir cabalmente. Ou seja, Deus te abriu portas, Deus nos tem abençoado, Deus nos tem dado graça, Deus nos tem dado recursos, mas nós temos que deixar tudo isso e o seguir. Então, meu irmão, essas são as lições de Lucas capítulo 5, que nesses últimos dias tem acontecido assim. Deus nos tem dado uma graça para voltarmos a esses conceitos de conduta do Evangelho, dos cristãos, como vimos João 6, Efésios 5, agora aqui Lucas 5, e sabe-se lá o amanhã. O que importa é que seja feita a vontade do Senhor. Nós clamamos e aquilo que Ele nos der é bem recebido, e glorificado seja o seu santo e eterno nome. Então, irmão, vamos encerrar dizendo o verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Porque Jesus falou o quê? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Mas a bênção que Jesus operou na vida de Pedro, se ele não tivesse o discernimento de que a coisa era espiritual, ele ficaria mergulhado no mundo natural. Como ele, de alguma maneira, discerniu que aquele era um fator espiritual, ele largou as suas redes e, a partir dali, passou a seguir Jesus. Mas, como eu dizia, Pedro não foi, neste momento, já o que deveria ser. Lembra de quando cobraram o tributo de Jesus? Ele falou: Simão Pedro, o que vos parece? De quem cobram tributo os reis da terra? Dos estranhos ou dos filhos? Não, Senhor, dos estranhos. Ora, logo estão isentos os filhos.
Mas para que não os escandalizemos, vai lá, pega o teu anzol e lança ao mar. E o primeiro peixe que você pegar, terá nele um estáter. Paga o tributo por mim e por ti. Jesus falou, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ora, quem é pescador de homens, não precisa nem de linha e nem de anzol. Pedro está seguindo Jesus já durante um tempo, mas ele tinha ainda guardado na sua casa o quê? Linha e anzol. A fé de Pedro ainda não era perfeita, porque se ele tivesse atentado para o que Cristo disse, de agora em diante serás pescador de homens, quando ele largou o seu barco lá, ele nunca mais voltaria para pegar linha nenhuma, ele não guardaria nada. Quando Jesus falou assim, vai lá e pega a tua linha, ele disse, não, Senhor, peraí, eu não tenho linha, eu não vou ser pescador de homens. Mas Jesus sabia que ele ainda guardava a linha dele lá, porque ele ainda não havia credibilizado a palavra com toda a sua confiança. Então, irmão, volto ao início daquela palavra que falamos antes. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, irmão, pega a sua linha, se Jesus já te chamou, pega a sua linha e o seu anzol, pode desfazer dele, porque o plano de Deus é que você nunca mais volte a ele. Mas eu disse, se o Senhor já te chamou. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.